A Advocacia Geral da União realiza neste momento uma audiência pública para discutir políticas de moderação de conteúdos na internet. As plataformas digitais foram convidadas para participar do encontro, mas não compareceram. A nossa repórter Gabriela Prado acompanha o evento e tem informações atualizadas. Gabriela, muito boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde a todos. Olha, a audiência começou por volta das 2h30 da tarde e ainda segue com uma discussão técnica sobre moderação de conteúdo. Como você disse, todas as plataformas digitais foram convidadas, mas não compareceram à audiência. Então, o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, que foi o responsável por essa convocação, Jorge Messias, fez uma abertura dessa audiência pública. Ele e também a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, falaram aqui aos presentes, mas depois se retiraram e permaneceram os técnicos, pesquisadores e mais de 40 instituições convidadas que estão participando dessas discussões. Ao sair, o ministro Jorge Messias falou rapidamente com jornalistas e também na fala inicial dele, comentou que foi uma opção dessas empresas não vir. Ele foi questionado, por exemplo, se ele perguntou o porquê desse não comparecimento. Ele disse que não cabe à AGU fazer esse tipo de questionamento, mas reforçou que as portas estão abertas para o diálogo e disse também que as empresas como Meta, o Google, ligaram para o ministro para dizer que não compareceriam, mas que estavam dispostas a fazer o diálogo. Essas empresas têm até sexta-feira para enviar manifestações e subsídios sobre essa discussão de moderação de conteúdo e a partir de então, de sexta-feira, o ministro afirmou que vai enviar para o Supremo Tribunal Federal tanto as contribuições que eventualmente vierem dessas empresas, quanto as contribuições feitas pelos pesquisadores e instituições presentes aqui nessa audiência pública. De que forma ele vai enviar isso? A AGU é parte, como amigo da corte, em diversas ações que tratam dos temas de redes sociais e nessa participação eles podem enviar as considerações e essas manifestações que vão ser feitas. A AGU também diz que vai enviar todo o conteúdo para o Congresso Nacional analisar as respostas das empresas e também as considerações dos pesquisadores. Essa audiência pública foi convocada depois que a Meta, há cerca de 15 dias, por meio do dono da empresa, o Mark Zuckerberg, anunciou mudanças na verificação de conteúdo, fim de programa de checagens e também alteração na política de controle de conteúdo de ódio. A Meta foi notificada extrajudicialmente pelo governo brasileiro depois desse anúncio e respondeu logo no finzinho do prazo, dado de 72 horas na semana passada, que por enquanto o fim da política de verificação de conteúdo valeria apenas para os Estados Unidos. Mas na própria fala de Mark Zuckerberg, ele disse que era um plano inicial e que eventualmente eles poderiam expandir essa política de notas da comunidade que agora vai ser implantada para outros países. Vamos ver então uma fala do ministro Jorge Messias no começo da audiência pública, em que ele fala sobre a preocupação do governo brasileiro com essas alterações e com os reflexos dessas mudanças de verificação de conteúdo na sociedade brasileira. A grande preocupação do governo brasileiro é que a segurança, que é um compromisso que nós temos como Estado, ela não pode se dar só nas vias presenciais, ou seja, nas ruas. Nós temos um compromisso de segurança em todas as vias, inclusive nas vias digitais. Obviamente que nós estamos falando de uma série de situações que estão nos preocupando, estão preocupando a sociedade brasileira. Nós não podemos desconhecer que as mudanças recentes que têm sido implementadas, algumas nós sabemos, outras nós não sabemos, elas afetam a vida de milhões de brasileiros. E são com os brasileiros que o governo do presidente Lula está, neste momento, preocupado.